Boa noite, bem-vindos ao meu canal Fantástica Camisa 10. Hoje mais analisar o jogo entre Banfield 1 e Santos 0, né? Pela estreia da Sul-Americana do Santos. E hoje esse vídeo vai ser mais em tom de desabafo, porque eu acredito que todo santista hoje não tem... A única paz que o santista tem, na verdade, é quando o Santos não joga. Quando o Santos não joga, porque quando joga ele apresenta essa vergonha que apresentou hoje na Argentina. Basicamente, o treinador ele escalou legal, mudou o time, tranquilo, colocou um time mais reativo, colocou 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes de marcação, que eu já achei um exagero, mas ele mudou o time, aí ele fez uma linha de 3 na frente com o Lucas Braga, com o Ricardo Goulart e com o Lucas Barbosa. Só que quando começou o jogo, a gente viu que a gente imaginava que seria uma postura defensiva, mas não uma postura covarde que o Santos teve. O Santos não teve coragem para jogar contra um time pequeno da Argentina. De 4 jogos que o Banfield tinha jogado, nos últimos 4, ele tinha perdido 3. E o último ele perdeu em casa. E ele, ainda assim, ele foi com essa postura covarde, colocando 2 zagueiros, colocando 2 volantes de marcação, com 3 zagueiros. Aí, naturalmente, o time ficou sem criatividade alguma. Basicamente, o espaçamento entre os jogadores estava todo mundo ali atrás e 3 jogadores na frente. Não tinha um meio de campo para poder fazer jogada, para poder se aproximar. O Lucas Barbosa pegava a bola, estava sozinho. Lucas Braga, que jogou mal demais, tudo bem, ele jogou mal, mas ele estava sozinho também. O trio ali de ataque estava sozinho. Tava um muito isolado na ponta esquerda, um muito isolado na ponta direita e um isolado no meio, sem ter para quem tocar. Porque eles tinham vantagem numérica quando o Santos ia para ataque. Porque não subia ninguém. Não subia ninguém. O Capitão Nascimento chegou e falou, não vai subir ninguém. E foi isso que aconteceu no time do Santos. É uma postura covarde de jogar futebol. O Santos é muito grande, não pode jogar futebol assim. Quando é contra um time de maior expressão, quando a gente entende o momento do clube, né? Mas a gente também não pode aceitar que o time jogue dessa forma contra um time pequeno da Argentina, de uma forma covarde. Aí toma o gol, o que a gente espera? A gente espera que ele vá mudar para atacar, que ele vá para cima. Aí vai pro intervalo e volta da mesma forma. Idêntico. E ele demora pra substituir com o time continuando jogando mal. São coisas que não dá pra entender. Tiveram 17 dias de treino. A gente foi eliminado precocemente do Paulista para poder... Falaram, é uma eliminação que não foi tão ruim, porque aí dá tempo de treinar. Cadê o treino? Porque a semana inteira, 2 semanas diretas de trabalho, falava-se muito em intensidade. Cadê a intensidade? Para esperar o adversário chegar na nossa defesa? Os caras fizeram um golaço, tudo bem, um golaço, tudo, mas é o risco. É o risco que corre quando o time não ataca, não contra-ataca. Se você vai entrar de forma defensiva, arma um bom contra-ataque. Mas não tinha. O Santos simplesmente abdicou de jogar futebol. E isso é um desrespeito, por exemplo, com a torcida jovem que foi até Buenos Aires, saiu de Santos de ônibus até Buenos Aires para ver um jogo desse, ridículo. Aí depois se protesta, fala, precisa de tempo para trabalhar. Não precisa de tempo para trabalhar, ele teve tempo para trabalhar, ele teve tempo para dar um padrão de jogo ao time. E foi isso que ele mostra. É uma postura que não dá, não é aceitável. A torcida não pode aceitar isso, não dá. Não faz sentido o que a gente viu hoje. E é isso. A gente cria expectativa, a gente cria hype, né? Pra poder... Pô, agora o cara tem contratação, agora ele vai colocar os caras pra jogar, agora ele teve tempo de trabalho pra poder dar um padrão de jogo pro time, teve tempo pra preparar o time fisicamente falando. E a gente viu em campo 11 caras mortos, claro, com algumas exceções, mas...
é uma coisa que é desrespeitoso com o torcedor, é desrespeitoso com quem está assistindo, é desrespeitoso com a transmissão em si, porque foi um jogo horroroso, ridículo. Esse é jogo de Série C, de várzea, era falta para todo lado, não tinha bola no chão, era só chutão, 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 e os Santos não jogavam futebol. Então é isso. Uma coisa também que me chateia muito do que o Fabian Bustos fez é que ele opta por jogadores mais experientes, dá pra entender, beleza, mas ele tira a molecada que tá jogando bem. Nos últimos 3 jogos do Santos no Campeonato Paulista, o Lucas Pires foi o melhor jogador. O Felipe Jonathan nem sequer era relacionado porque ele não tava com forma física. Aí ele saca o Lucas Pires, que dá uma assistência por jogo, bota uns cruzamentos na cabeça e coloca um cara que não acerta um passe, que é o Felipe Jonathan. Ele deu um chapéu ali na lateral. Chapéu, tá aí, ó, perdemos o jogo. Ele simplesmente abdica de jovens jogadores para colocar jogador experiente, e a gente viu o que aconteceu ali na zaga. O Michael tava jogando bem, vinha bem, aí ele dá uma cabeçada para trás que quase saiu o gol do Banfield, com uma defesaça do João Paulo. Agora eu pergunto, se isso acontece com o Kaique, se é o Kaique que faz isso, a torcida já ia cair matando. É ruim, não dá para entrar. Aí, ó, 33 anos, olha o que ele faz. É jogada de jogador experiente isso? Não é, mas jogador experiente vai resolver todos os problemas do Santos? Não. Então, ele se escora, o treinador, ele se escora nos jogadores experientes, que ele acaba tirando espaço de alguns jogadores que estão bem no time, não precisa tirar tanto, não precisa colocar 2 volantes de defesa. O time perde a criação, não teve meio de campo. O Santos não teve meio de campo hoje. Não conseguia dar 3 passes na bola no campo de ataque do Banfield. Tocava para trás. Enfim, é um desabafo, é revoltante, porque o que a gente tinha de expectativa para esse jogo era muito grande. E a gente viu isso aí em campo. Uma derrota no começo de campeonato, e a gente é o último da tabela. Porque os outros times da tabela empataram, o Santos perdeu, tem um time com 3, 2 times com 1 e o Santos com 0. E vai falar o quê? Parece piada, de verdade. Falar da atuação de cada jogador aí. O João Paulo, pra mim, falhou na comunicação ali com o Maicon, porque eu acho que aquela bola era do Maicon, não precisava ter saído, até porque o Maicon já estava inteiro na bola, então ele não precisava realmente ter saído, mas eu acho que o chute do jogador do Banfield foi de uma extrema felicidade, porque foi de primeira, ele estava pressionado sim, não foi assim um erro grotesco de marcação, ele estava pressionado sem ângulo, de primeira, e ele conseguiu encobrir o João Paulo, que ele não estava voltando pro gol, porque realmente era um chute que pegou ele de surpresa. Então foi um erro, mas eu não considero uma falha grave. Só que na do Maicon ele fez uma defesaça, o João Paulo, fora que ele passou muita segurança, defendendo algumas bolas que ele estava até encaixando, né? Então, quando o João Paulo já fez essa defesaça, eu fiquei pensando, meu Deus, vai ser um ano mais do mesmo, vai ser um campeonato mais do mesmo com o João Paulo salvando o Santos. Só que nem o Papa faz milagre, né? Enfim, para lateral direita, o Marcos Guilherme, mais perdido que cego em tiroteio, não estava entendendo o que estava acontecendo no jogo com a bola, né? Mas apesar disso, ele ainda fez alguns desarmes, ganhando na velocidade. Velocidade ele tem, a gente sabe, mas só velocidade, porque ele não entrega mais nada, ele é um jogador perdido, ele é improvisado de tudo quanto é lugar, ele não rende bem em nenhum lugar, de vez em quando ele até rende ali na esquerda, mas é um jogador que, para que tá lá? Sendo que ele vai fazer qualquer outra função, ele não consegue exercer. Enfim, o Maicon um zagueiro que ele tava jogando bem, ele tava fazendo boas inversões de jogada, ele tava brigando com o juiz, ele tava chato, mas aí ele dá aquela cabeçada lá que, meu Deus do céu, se aquilo ali é gol, logo ali naquele momento, ele ia ser escrachado. Eu espero que não aconteça esse erro de novo por parte do Michael, mas, assim, dos zagueiros que estavam em campo hoje, ele era o zagueiro que eu menos esperava que fosse fazer isso pela experiência dele.
um jogador rodado, ele é um jogador que ele foi elogiado por ter, quando o Santos contratou, então eu não esperava isso dele. O Bauerman, para mim, foi o melhor zagueiro que o Santos teve no primeiro tempo. Ele interceptou diversas bolas, ele desarmou bem também, foi muito bem na bola aérea, tirando várias. Então, para mim, dos três, o Bauerman hoje foi o melhor. O Kaique, ele tava bem também, mas ele tomou uma pancada no nariz. Eu não sei se ele ficou meio desnorteado, mas ele foi até substituído. Mas o Kaique, dos três ali, pra mim, ele foi o segundo. O Michael, pra mim, foi o pior, assim, pela falha que ele teve. Porque se sai um gol ali, talvez o ambiente em cima dele estaria totalmente diferente. O Felipe Jonathan, pra mim, errou tudo que tentou, só acertou um chapéu. Errou passe, o Lucas Braga passava pro fundo, ele dava passe nas costas, ele não tava, ele tava totalmente desconexo do jogo. Para mim é um absurdo, porque o Lucas Pires ele nem entrou na partida. O Lucas Pires ele vinha sendo o melhor do time. Ele não entrou. E aí, como é que a gente reage a isso? Porque você espera que o Lucas Pires vai jogar, porque ele é a grande revelação, é um puta de um lateral, um baita lateral. E ele é sacado por um cara mais experiente para jogar o que jogou. Sumido no primeiro tempo, no segundo errou tudo. E é isso, a gente ficou praticamente com um a menos. O William Maranhão, ele fecha bem os espaços, mas ele com a bola é um desastre. Ele mostrou que com a bola ele não manja mesmo. Para mim ele é jogador de segundo tempo, que o Santos vai precisar segurar um resultado, mas não colocaria ele de novo como titular. O Rodrigo Fernandes no primeiro tempo, para mim ele foi o melhor do primeiro tempo. Não que o primeiro tempo tenha sido bom, mas ele teve bons desarmes, ele deu bons passes até. Ele é muito rápido na recomposição, então eu gostei dele no primeiro tempo, mas no segundo tempo eu achei ele bem apagado no jogo, tanto que ele até foi substituído, e eu achei que ele subiu um pouco pro ataque também. Eu acho que pela formação que o Santos teve bem recuado, não sei se foi um pedido do treinador, mas eu acho que ele deveria aparecer mais no ataque para poder dar mais opções, porque os três lá na frente estavam muito isolados. Enfim, falar agora do Ricardo Goulart, que para mim é ali o mais lúcido do ataque, que assim, mais mostra qualidade, claro, quando ele vem buscar a bola e tudo, mas ele estava sozinho, não tinha ninguém. Assim como o Lucas Barbosa também estava sozinho, porque apesar do Santos ter dois alas, que um era o Felipe Jonathan e o outro era o Marcos Guilherme, eles não passavam para jogar, eles não vinham jogar, eles só apareciam na defesa, eles não jogavam com a bola no pé. Então não tinha muito que o Ricardo Goulart fazer. O mesmo pro Lucas Barbosa. No primeiro tempo tentou muito, mas perdeu várias jogadas por estar sempre contra 2, contra 3, e não aparecia o Marcos Guilherme para fazer um 2 ou para fazer uma ultrapassagem. Para o Barbosa ter uma opção tanto no meio como na direita, ele não tinha essa opção, então ele tinha que se virar tentando passe longo, cruzamento, chute. Então, o Lucas Barbosa também não vejo culpado. O Lucas Braga, apesar dele ter jogado mal também, não vejo ele o vilão do time, porque os três estavam muito isolados. Eles não tinham ajuda do meio, eles não tinham ajuda da linha de fundo, ali do lateral, porque o lateral não passava, e quando tinha a oportunidade de passar para ele, tocava errado, o Felipe Jonathan. Então, não vejo o que os três do ataque foram culpados nesse jogo. Dos que entraram, para mim o Zanocelo foi muito mal também. Eu pedia o Zanocelo no jogo, porque ele é mais ofensivo, mas ele foi mal. Perdeu bola, tomou cartão amarelo bobo, não conseguiu dar aquela ofensividade que eu esperava. Começou depois da expulsão do jogador do Banfield. Antes disso ele não conseguia fazer nada também. Uma pena, porque eu queria que ele entrasse e ele entrou e não fez nada. Não fez nada não, porque ele até quase fez um gol, mas é isso que eu peço. Só dele aparecer na área pra finalizar, eu acho que mesmo ele tendo jogado mal, talvez não, eu tenho certeza que ele foi melhor que o Maranhão, e assim, ele trouxe mais perigo pro Banfield do que os outros jogadores que lá estavam. E o Juan Seco, pra mim, dos que entraram, foi o melhor. Pra mim ele foi até, eu diria que o melhor da partida. Em pouco tempo que ele teve, pra mim ele foi o melhor da partida. Ele fez bons pivôs,
passe de peito, ele conseguiu, de bolas quadradas, ele conseguiu transformar em redonda de novo, colocando no peito, dominando, fazendo pivô, fazendo bons passes. Então, é muito interessante o jogo dele, não tremeu lá na Argentina. Eu acho que se ele tivesse entrado mais cedo, talvez o Santos conseguisse empatar o jogo. Talvez, né? Não dá pra cravar nada, o futebol não é uma ciência exata. E o Velasquez também é uma falta boba, mas também eu vejo que ele é um zagueiro, apesar dos últimos deslizes, eu vejo que ele é um baita de um zagueiro, que ele, os cortes dele de cabeça, você vê que é um corte fazendo passe, você vê que ele é um cara muito, muito aguerrido, que vai com a bola para frente, que quer ganhar, que quer jogar o jogo, então eu gosto do Velasquez. E para mim a grande decepção ficou o Fabian Bustos mesmo. Muito tempo de trabalho assim para treinar o time, para cagar nas calças na frente do Banfield, que é um time fraco, é um time que mostrou-se tecnicamente limitado. Ele tem 2, 3 jogadores bons ali, um deles é um goleiro, o outro é o meia que foi expulso e o outro é o camisa 11 lá que fez o golaço. Fora isso, não apresentou perigo. O Banfield, os perigos que ele apresentou foi com o erro individual do Santos. O gol foi um passe errado do Bauerman e meio que uma lambança ali do João e do Maicon. Então eu acho que, sei lá, o Santos ele poderia sim ter apresentado uma postura mais agressiva, uma postura de favorito mesmo, porque o Santos é o favorito do grupo. Você vê a mídia internacional, todo mundo fala, o Santos é o favorito do grupo. Só que ele não se comporta assim. Ele vive de história, ele vive de camisa pesada, mas a camisa não ganha jogo. A camisa não ganha jogo, infelizmente é isso que acontece. A gente toma gol, não muda a postura e perde o jogo. Então é isso. Muito obrigado para quem acompanha até aí. E vou tentar fazer um pós-jogo contra o Fluminense, espero que seja melhor. Valeu, obrigado, falou.